Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 14 de março. Começa hoje a Semana do Jovem Eleitor. Até a próxima sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral promove uma série de atividades para estimular quem vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro a tirar o título de eleitor e participar ativamente do processo democrático do país por meio do voto. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Por unanimidade, o Supremo invalida a norma do Rio de Janeiro que regulamenta imposto sobre heranças e doações no exterior. O Conselho Nacional de Justiça abre consulta pública para receber contribuições sobre a rede de pesquisas no Judiciário. E ainda, mulher acusada de furar a fila da vacina para a Covid-19 será indenizada por danos morais. O governo federal afirmou em documento enviado ao Supremo que a viagem do vereador Carlos Bolsonaro à Rússia em fevereiro, junto com a comitiva presidencial, não gerou custos. Vamos falar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem os detalhes para a gente. Oi, Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Presidência da República informou que não teve nenhum gasto com a viagem do vereador Carlos Bolsonaro à Rússia no mês passado e encaminhou documentos do Ministério das Relações Exteriores para demonstrar que também não foi paga nenhuma diária ao parlamentar. A Câmara de Vereadores do Rio já havia informado que não teve nenhum custo. As informações foram solicitadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a partir de um pedido do senador Randolfo Rodrigues, no âmbito do inquérito que investiga as milícias digitais antidemocráticas. O parlamentar afirma que a comitiva foi reduzida, 3 ministros não viajaram, mas que foram mantidas presenças questionáveis, como a do vereador Carlos Bolsonaro e do assessor da presidência, Tércio Arnaldi, que teriam cumprido agendas bastante estranhas em solo russo. A Procuradoria-Geral da República não viu elementos para investigar a viagem do vereador. William. Muito bem, obrigado, Renato. O Supremo Tribunal Federal invalidou norma do Rio de Janeiro que regulamenta imposto sobre heranças e doações no exterior. A decisão unânime aplicou o entendimento de que a cobrança deve ser regulamentada por lei complementar federal. O julgamento foi realizado no plenário virtual do STF. Na ação foi analisada uma lei do Rio de Janeiro que regulamentava a cobrança do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e de doação de quaisquer bens ou direitos, nas doações e heranças no exterior. A decisão confirmou o liminar que havia suspendido a norma no ano passado. O entendimento seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele aplicou ao caso o precedente de que os estados e o Distrito Federal não têm competência legislativa para instituir a cobrança do imposto sobre heranças e doações no exterior enquanto não for editada a lei complementar federal, conforme prevê a Constituição da República. Por razões de segurança jurídica e de uniformização do entendimento do Supremo sobre o tema, e como forma a resguardar situações já consolidadas, os efeitos do julgamento foram modulados para que a decisão tenha eficácia a partir da data da publicação do acórdão do precedente, em abril do ano passado. Salvo as ações pendentes de conclusão em que se discuta a qual estado contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação ou a validade da cobrança do imposto, se não pago anteriormente. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão que mandava tirar estátuas de Nossa Senhora no município de Aparecida. Em outubro de 2019, a primeira vara da comarca de Aparecida determinou a retirada de 5 monumentos dedicados a Nossa Senhora em rotatórias da cidade e impediu a instalação de uma estátua gigante da santa para comemorar os 300 anos da aparição da imagem. Também condenou o ex-prefeito Hernaldo Marcondes a devolver o dinheiro gasto aos cofres públicos. O pedido na Justiça foi feito pela ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Mas o município e o ex-prefeito entraram com um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. E a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal reformou a decisão da primeira instância que mandava retirar as estátuas.
Os desembargadores entenderam que a intervenção do poder público municipal para o fomento do turismo em instância religiosa, como a instalação de esculturas em rotatórias de trânsito, não ofende a laicidade do Estado, em que instituições não podem beneficiar determinada ordem religiosa. Do mesmo modo, não se revestem de ilegalidade investimentos da municipalidade apenas pelo fato de incentivar esta vocação turística, principal atividade econômica da cidade e da sua população. Com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, as esculturas de Nossa Senhora podem continuar em Aparecida. O Conselho Nacional de Justiça abriu hoje uma consulta pública para que magistrados e servidores possam contribuir para uma resolução sobre a rede de pesquisas no Judiciário. Já está no portal do CNJ. O interessado pode consultar a minuta sobre a rede de pesquisas no Judiciário e depois se inscrever até o dia 25 deste mês. Basta preencher o formulário eletrônico indicando o local de trabalho, cargo e enviar críticas e sugestões. O CNJ quer colher informações e propostas para compor a resolução sobre a gestão de dados e estatísticas e criar a rede e grupos de pesquisas nos tribunais. A meta é fortalecer a articulação com as áreas técnicas do Judiciário, para aprimorar ainda mais os levantamentos e contribuir para a melhoria das políticas judiciárias. Pela proposta, a rede será coordenada pela Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ. Os grupos serão compostos pela magistratura e servidores com formação em estatística, ciência de dados, tecnologia da informação ou direito, com possibilidade de também serem integrados por profissionais da academia. Alguns tribunais já têm departamentos, setores que trabalham com pesquisa, mas isso ainda não é a realidade de todos. E aí o que a gente quer é que isso seja uma realidade em todos os órgãos do Poder Judiciário, em todos os 90 tribunais. Além de validar dados enviados ao CNJ, eles poderão fazer estudos e diagnósticos sobre temas de interesse da presidência do tribunal ou do conselho. Os grupos ainda vão atuar para que as tabelas processuais unificadas sejam utilizadas em sua versão mais recente, nos sistemas processuais, conforme as atualizações feitas pelo CNJ. Veja a seguir, mulher acusada por prefeitura de furar a fila da vacina para a Covid-19 vai ser indenizada por danos morais. Voltamos já já. Uma das qualidades da TV Justiça é aproximar o cidadão jurisdicionado do Poder Judiciário. Com linguagem acessível, transmite com precisão a toda a sociedade os mais recentes e relevantes temas do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ao operador do direito, promove importantes debates sobre temas da atualidade. Uma mulher acusada de furar a fila da vacina para a Covid-19 será indenizada pela Prefeitura do município de São Carlos, em São Paulo. O Tribunal de Justiça estabeleceu o valor da multa em R$ 5.000. O caso aconteceu no ano passado, quando foi aberto um inquérito civil para investigar suspeitas de casos de fura-filas para a primeira dose contra a Covid-19. A Prefeitura de São Carlos elaborou e divulgou para a imprensa uma lista com nomes de possíveis suspeitos de terem cometido a conduta irregular. O nome da mulher estava na lista, o que gerou muitos transtornos, principalmente na hora de tomar a segunda dose, mesmo ela tendo apresentado os documentos solicitados. Ela então recorreu à Justiça. A Vara da Fazenda Pública de São Carlos condenou o município ao pagamento de R$ 500 por danos morais, por entender que o município deveria ter mandado uma mensagem à mulher informando sobre a situação, para que ela pudesse esclarecer o que houve. A Prefeitura recorreu da decisão e a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação por danos morais e ainda determinou que o pagamento da indenização fosse maior, no valor de R$ 5.000. Para o relator do recurso, desembargador Francisco Bianco, o ilícito ocorreu por 2 motivos: elaboração e divulgação de lista nominal sem a comprovação da prática de qualquer conduta irregular ou ardilosa,
tendente à obtenção antecipada da vacina, imposição de obstáculos de forma pública e constrangedora ao recebimento da segunda dose da vacina. De acordo com o magistrado, os critérios para arbitramento da indenização devem observar os princípios da razoabilidade, moderação, proporcionalidade, para compensar, de um lado, o sofrimento experimentado pela parte autora e, de outro, punir a conduta ilícita. E mais, tal indenização tem o escopo de evitar ainda a repetição dos fatos, contribuindo, inclusive, para o aprimoramento do próprio serviço público. E ainda sobre a questão das vacinas, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o habeas corpus não é a via adequada para atacar ato de governador sobre exigência de comprovante vacinal. O colegiado negou habeas corpus preventivo impetrado por um advogado contra decreto editado em outubro do ano passado pelo governador do Rio Grande do Sul. O ato estadual exigiu dos cidadãos a apresentação de comprovante de imunização contra a Covid-19 para entrada e permanência em locais públicos ou privados. Segundo o advogado, a medida imposta pelo governo resultaria em grave limitação à liberdade de locomoção, motivo pelo qual ele defendeu o habeas corpus e pediu o reconhecimento de direito de não ser atingido pelas determinações do decreto estadual. Para a segunda turma do STJ, o habeas corpus não é a via processual adequada para questionar o decreto. O ministro Francisco Falcão explicou que, nos termos da súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não constitui via própria para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral. Ao negar o pedido, o magistrado citou precedentes do STJ em que o habeas corpus também foi considerado inapropriado, por exemplo, para questionar genericamente um decreto do Rio de Janeiro que estipulou medidas de combate à pandemia da Covid-19. E o STJ desconsiderou a exigência de sobrepartilha de imóvel doado aos netos com usufruto dos pais. O colegiado analisou o processo onde um ex-marido pleiteou na justiça a metade do valor do aluguel de um imóvel que havia sido doado para os filhos dele e que tinha o ex-casal como beneficiário do usufruto vitalício. O pedido foi ajuizado 21 anos após a separação de fato do casal, que aconteceu em 1994. No divórcio, que foi homologado em 2002, não foram fixados alimentos e o ex-marido, que havia saído de casa na separação, não manifestou pretensão alguma em relação ao direito de usufruto sobre o imóvel. Em primeira instância, o pedido foi negado sob o entendimento de que a não fruição do bem pelo ex-marido causou a extinção do usufruto, ainda que este fosse vitalício. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença, mas por fundamento diferente. Para o tribunal, deveria ser feita a sobrepartilha do imóvel, tendo em vista se tratar de patrimônio comum não partilhado na ocasião do divórcio. No STJ, a terceira turma afastou a necessidade de sobrepartilha. Para os ministros, em tal situação, a sobrepartilha não é cabível, pois se trata de propriedade dos filhos. Além disso, o relator ministro Vilas Boas Cueva destacou que o ex-marido não contribuiu, após o divórcio, com o pagamento dos impostos e das despesas de conservação do imóvel, o que configura a situação de abandono, uma das causas de extinção do usufruto. Em outra decisão, o STJ definiu que o prazo para apresentar recurso em habeas corpus em matéria civil é de 5 dias corridos. Com base no artigo 30 da Lei 8.038 de 1990, por unanimidade, o colegiado considerou intempestivo um recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública de Goiás em favor de um homem preso por dever alimentos. O recurso foi apresentado somente 11 dias após o término do prazo legal. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, citou o precedente no qual o STJ considerou que o CPC de 2015 excluiu da abrangência o recurso ordinário em habeas corpus ao disciplinar apenas 2 hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional e ao não revogar de forma expressa o artigo 30 da Lei 8.038 de 1990. Além disso, para o ministro, aplica-se ao caso analisado o princípio da especificidade
especificidade, o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral. O ministro observou também que o prazo analisado na hipótese é contado em dias corridos por interpretação analógica do artigo 798 do Código de Processo Penal. Segundo ele, o prazo para interposição de recurso em habeas corpus, ainda que se trate de matéria não criminal, continua sendo de 5 dias, não se aplicando os artigos 994 e 1003 do CPC de 2015. O relator registrou que, segundo o processo em julgamento, o paciente não vinha efetuando os pagamentos devidos a título de pensão alimentícia e não apresentou prova capaz de afastar tal obrigação. Além disso, o acórdão de segundo grau fundamentou devidamente o prazo fixado para a prisão civil. Com isso, o relator não conheceu do recurso. No próximo bloco, a gente fala sobre o início da Semana do Jovem Eleitor. Voltamos em instantes. É uma grande honra que a Ordem dos Advogados do Brasil possa pertencer a este momento de congratulações aos 20 anos da TV Justiça. TV Justiça que, implementada, levou democratização do Poder Judiciário perante a sociedade. Levamos de forma simples e didática as decisões tomadas pelo Poder Judiciário em prol de toda a sociedade. Então, não só os jurisdicionados brasileiros, mas como também a advocacia, sempre atendida diariamente por toda a grade informativa da TV Justiça. O sistema de requisição de pagamento ágil já está disponível para toda a área de atuação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O software deve otimizar a tramitação das demandas coletivas e dinamizar a expedição, o pagamento dos precatórios e a requisição de pequeno valor. No âmbito da Justiça Federal, a Primeira Região foi a que mais pagou precatórios em 2021. Foram 500 milhões de reais movimentados em uma estrutura que vai ficar mais ágil e prática, com a expansão do sistema de requisição de pagamento ágil, o CIREA, para todas as unidades da Federação que formam a Primeira Região. O CIREA estava disponível apenas para a seção judiciária do Distrito Federal. Na abertura do evento que marcou a expansão, a Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região, desembargadora federal Ângela Catão, lembrou a dificuldade no pagamento das ações coletivas, uma situação que começou a mudar. Nós tivemos agora um único precatório de 4 milhões, né, do CIREA, e beneficiando 24 mil pessoas, porque o maior problema ainda era as ações coletivas. Então, se para pagar um já era difícil, as ações coletivas realmente havia uma dificuldade maior. O Conselho Federal da OAB foi parceiro na elaboração do sistema. O governador do DF, Ibanez Rocha, que já atuou como advogado, participou do desenvolvimento do CIREA e lembrou a dificuldade dos advogados em dar respostas aos clientes sobre a conclusão do pagamento. Eu, que sempre atuei no ramo das ações coletivas, quando chegava na hora da execução, nós empacávamos ali no gargalo das varas federais, que não por má vontade, mas sim por falta de instrumentos, terminavam levando anos para se conseguir chegar à finalização de um processo. Esse projeto já está em andamento, já foi testado, ele traz segurança para os juízes, o que é muito importante. O presidente do Fórum Nacional de Precatórios, o juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas, concordou que o pagamento das ações coletivas era um entrave na justiça. Para ele, o TRF1 sai na vanguarda de um modelo que pode ser seguido por toda a Justiça Federal. Houve uma parceria do CJF, do CNJ e do TRF1 para que esse sistema fosse integrado à plataforma digital do Poder Judiciário. Significa isso que é um sistema que vai estar apto a ser utilizado por todos os outros tribunais. E isso é absolutamente importante, porque isso representa a união de esforços em prol da efetividade da justiça. A apresentação do sistema eletrônico foi feita pelo juiz federal em auxílio à corregedoria Naiber Pontes de Almeida. Ele destacou que a interface da plataforma é intuitiva e que um dos ganhos é a integração com o PJE. Nós trabalhamos o CIREA para que ele funcione absolutamente integrado ao PJE com automação de tarefas, né?
Então, se antes precisava manualmente inserir ofício e outras coisas e fazer intimações manualmente, hoje com o Cirea nós não precisaremos mais fazer isso, porque uma vez que foi assinado o ofício requisitório no Cirea, ele automaticamente será inserido no PJE com a movimentação específica e todas as fases do processo que precisar de uma intimação das partes ou de uma das partes, esse fluxo de intimação será disparado automaticamente no PJE, poupando as secretarias de varas de movimentos que nós já sabemos podem ser automatizados. Já começou a Semana do Jovem Eleitor para incentivar a juventude a tirar o primeiro título. De 14 a 18 de março, o portal do TSE e as redes sociais de toda a Justiça Eleitoral vão divulgar conteúdos com as principais informações sobre as eleições gerais de 2022. Se você vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, as eleições de 2022 te esperam. Que responsa, né? Mas, para isso, é preciso tirar o título de eleitor até o dia 4 de maio. E para quem tem mais de 18 anos, o voto é obrigatório. Não dá para deixar de participar do pleito. E não tem nem desculpa para isso, porque não seria exagero dizer que nunca foi tão fácil tirar o título de eleitor. Você só precisa de um celular conectado à internet. No site tse.jus.br, a facilidade é tanta que em janeiro deste ano, 344.460 pessoas fizeram o título de eleitor. Em fevereiro, foram 329.265 eleitores. E só na primeira semana de março, mais de 20.600 pessoas solicitaram o documento. E a expectativa é de que esse número siga aumentando, principalmente por conta dessa semana, que é a Semana do Jovem Eleitor. Começa hoje, nessa segunda, e vai até a próxima sexta, dia 18. Durante esses dias, a Justiça Eleitoral, com a ajuda de vários parceiros, está incentivando ainda mais a participação de quem tem entre 16 e 18 anos na festa da democracia, para que o jovem eleitor participe da eleição pela primeira vez. Entre as ações realizadas na Semana do Jovem Eleitor, vai ter o tuitaço #Rolê das Eleições, no dia 16. Antes mesmo da campanha, muita gente já postou sobre a importância do voto nas redes sociais. A Lorena é um exemplo para quem ainda não é obrigado, mas quer participar porque sabe da importância do voto. A estudante tem 17 anos e vai para a primeira eleição. Além de tirar o título, ela fez até postagem no Twitter falando da importância do voto. Tá super empolgada, afinal, cada voto conta. Eu vendo que tudo deve melhorar, tudo pode melhorar, e o nosso papel é fazer essa mediação, é votar nos melhores representantes, é reivindicar nossos espaços, reivindicar nossos direitos. Isso se dá principalmente por meio do voto. Yasmin também já solicitou o título para participar das eleições pela primeira vez. Além de ansiosa para votar, ela também sabe da responsabilidade. Desde criança, eu sempre ia com os meus pais acompanhar eles na hora de votar. Eu achava muito legal. Porém, agora eu já sou adulta e eu tenho que levar o meu voto a sério. E uma coisa que eu vou fazer antes de votar, antes de escolher em quem eu vou votar, é pesquisar a vida dos candidatos, pesquisar se ele é corrupto, pesquisar a profissão dele, pesquisar se ele tem os mesmos princípios e valores que eu, pesquisar tudo sobre ele, porque não adianta eu votar em alguém aleatoriamente e depois ficar reclamando dele, né? Então eu tenho que ter consciência de quem eu estou votando. E você, já tem idade para tirar o título? Tá pronto para fazer como a Yasmin e a Lorena? Para isso, é só entrar no site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, acessar o sistema Título Net e no campo Título de Eleitor, você preenche Não Tenho. Ele vai te dar um formulário para você preencher as suas informações pessoais, inclusive números de documentos, e em seguida você terá que enviar as fotos desses documentos que você preencheu no formulário. Agora é muito importante que essas fotos estejam legíveis. Depois de fazer esse procedimento todo, você anote o número do protocolo e dá para acompanhar tudo pela internet mesmo. No caso de o título ter sido deferido, você pode baixar o aplicativo e-Título e você já vai ter acesso ao seu título no formato digital, pelo seu celular. Para ficar ainda mais fácil, no canal do YouTube da Justiça Eleitoral tem vídeo ensinando como tirar o título de eleitor.
Na mesma playlist, a gente tira dúvidas sobre como resolver várias pendências online. Acessa lá que o passo a passo tá bem explicadinho. #Bora Votar. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.